1969 foi um grande ano. Ano em que começámos a dar pequenos, grandes passos. Mas já desde 1966 que estávamos a viajar pelo universo. Cada um à sua maneira, claro. Em 1963, JFK é assassinado. 1989 foi um ano tão tumultuoso que é difícil resumi-lo. Ao contrário de 1998, que será recordado por um único e banal incidente. Assistimos ao nascimento. Existem muitos anos que marcaram as nossas vidas, mas 1945 foi o ano que mudou o mundo. Um ano de guerra e de paz, de atrocidades e de progressos. 1945, o ano que mudou o mundo. Já a seguir, no canal de História. Em 1945 foi um ano tumultuoso. Assistiu a batalhas ferozes, a períodos de paz e ao início de uma nova ordem mundial. Os aliados estavam determinados a infligir a derrota total aos seus inimigos a qualquer preço. Porém, após a vitória, as três grandes potências, a Grã-Bretanha, a América e a União Soviética, lutaram umas contra as outras pela supremacia. O mundo em que vivemos hoje é o legado dos eventos de 1945. Em 1945, o ano que mudou o mundo. Neste programa veremos como em maio foi celebrada a vitória, enquanto nos bastidores a tensão política crescia entre os aliados. Em julho emergiu uma nova ordem no mundo, dominada por duas e não três superpotências. E veremos como ameaças dissimuladas e promessas quebradas no verão de 1945 moldaram o futuro político da Europa nos 50 anos seguintes. A divisão da Europa. No início de 1945, as três grandes potências aliadas, a União Soviética, a América e a Grã-Bretanha, estavam envolvidas nas últimas etapas da guerra na Europa, embora a guerra no Pacífico estivesse longe de terminar. Em fevereiro e março, a União Soviética tomou a Europa Central e de Leste, enquanto os britânicos e os americanos tomaram o Norte, o Sul e o Oeste. No início de abril, Hitler estava encurralado no seu bunker em Berlim, mas ordenou aos exércitos que continuassem a lutar, embora a derrota fosse inevitável. Os aliados descobriram campos de concentração na Polónia e na Alemanha, obtendo ainda mais provas, se é que eram necessárias, do horror total do regime nazi. No dia 30 de abril, Hitler suicidou-se. Nessa noite, a União Soviética tomou Berlim e a vitória na Europa tornou-se iminente. Porém, para a América, qualquer sensação de alívio ou esperança foi ofuscada pelos eventos no próprio país. No início do mês, o presidente Roosevelt, que liderou a América durante 3 mandatos consecutivos, faleceu subitamente. Foi enterrado a 15 de abril. Nessa altura, Lila Arida vivia em Brooklyn. Ouvimos as notícias na rádio. Andavam todos pela rua a contar aos amigos e aos vizinhos e pendurados nas janelas a dizer: já sabem? Fui contar a um amigo que vivia na porta ao lado e depois contei à minha tia, que começou a chorar. No dia do funeral, as pessoas encheram as ruas desde Geórgia a mais de 1500 quilómetros. Roosevelt era como uma figura paternal para todos nós. A morte de Roosevelt foi um choque profundo, não só para os Estados Unidos, como também para o Reino Unido e para a União Soviética. Foi um golpe para as forças britânicas e americanas. Roosevelt tornara-se um símbolo do poder de combate americano, um símbolo que tinha cuidadosamente formado. Como é óbvio, o Reino Unido sentiu que tinha perdido um aliado que o compreendia e que, apesar de nem sempre estarem de acordo, achava ter boa vontade. No caso dos Estados Unidos, foi uma experiência traumatizante e transformadora, pois um homem completamente desconhecido tornou-se presidente. Esse homem foi Harry Truman, que era virtualmente desconhecido na cena diplomática internacional.
O pobre Harry Truman teve de preencher o lugar de FDR, cuja sombra caiu sobre a sua presidência de uma forma que o próprio Truman se apercebeu perfeitamente. Estavam alguns jornalistas à porta e Truman disse: "Prazer em vê-los, rapazes", pois conhecia todos os jornalistas do Capitólio, e continuou: "Não sei se alguma vez vos caiu um fardo de palha em cima, mas ontem, quando ouvi as notícias, a Lua, os planetas e todas as estrelas caíram em cima de mim." Foi uma revelação incrível daquilo que estava a sentir. Penso que estava assustado e completamente ciente da sua falta de preparação para o papel que lhe tinha sido atribuído. Truman era um camponês do Missouri que só tinha terminado a escola secundária, um homem direto e comum. No curto período de tempo em que foi vice-presidente, Roosevelt não depositou muita confiança nele. Não lhe contou qualquer plano que pudesse ter, nem lhe falou sobre como lidar com Stalin e Churchill. Assim, quando chegou ao poder, teve de aprender tudo muito depressa. No seu primeiro discurso público, Truman prometeu continuar o esforço de guerra americano, exigindo nada menos do que a rendição incondicional da Alemanha e do Japão. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Na Europa, pelo menos, a rendição não estava longe. No primeiro dia de maio, o Exército Vermelho, liderado pelo general Zhukov, tomou Berlim. Agora os aliados controlavam a Europa, mas ainda enfrentavam alguma resistência. Os soldados alemães tinham desistido de lutar. A caminho do mercado encontramos oficiais alemães a retirar as insígnias que os pudessem identificar. Perguntaram-nos se os ingleses tinham chegado. Por fim, vimos as autoridades civis da cidade a render-se aos ingleses. Esperava que os ingleses fossem parecidos com diabos ingleses, como eram retratados na propaganda, mas não, eram exatamente como nós. The Second World War. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial não terminou de repente, com o silenciar de todas as armas. Parece ter cambaleado até parar por completo, como um velho gramofone que abaria. Os alemães estavam aterrorizados com o avanço do Exército Vermelho, pois era sabido que os alemães se tinham comportado de uma forma aterradora no leste, ainda pior do que no oeste. E sabiam que não receberiam qualquer misericórdia por parte dos soldados do Exército Vermelho que tinham perdido familiares nas batalhas da frente leste. Muitos soldados alemães e sobretudo membros das SS achavam que, como não ganhavam nada em desistir, mais valia continuar a lutar. Conheci soldados do Exército Vermelho que me contaram sobre a sua participação em batalhas durante o mês de maio, na segunda e na terceira semana de maio de 1945. Encontravam grupos de alemães que continuavam a disparar, porque entregarem-se como prisioneiros se achavam que iam morrer. Durante o final do Terceiro Reich, a histeria e o desespero prevaleceram. Suicidaram-se centenas de generais, milhares de oficiais e dezenas e centenas de milhares de civis. And ordinary civilians in their tens and hundreds of thousands. O próprio Hitler, Goebbels, a mulher e os filhos suicidaram-se. Himmler suicidou-se quando foi capturado. Após ter sido julgado e condenado à morte por enforcamento, o que achava ser antimilitar, Göring também se suicidou. Há uma carta escrita pela mulher de Goebbels, mesmo antes de ela e o marido matarem os 6 filhos e depois suicidarem-se no bunker, no final da guerra, em que diz: "Vou fazer um favor aos meus filhos, pois a vida será completamente inútil e não valerá a pena viver sem nacionalsocialismo. Então, vamos todos morrer." Sem qualquer esperança, no dia 2 de maio, os alemães enviaram emissários a Montgomery para acordar os termos da rendição. 2 dias depois, surgiu a rendição incondicional. Todavia, no momento da vitória, os aliados discutiam entre si, prevendo problemas futuros muito maiores. Em nome das forças de Hitler, Keitel assinou o documento de rendição no quartel-general de Eisenhower, em Reims, no dia 7 de maio. No entanto, os soviéticos ficaram irritados com a ausência dos seus oficiais importantes e insistiram que voltassem a repetir tudo no dia seguinte, em Berlim, na presença da sua delegação e comissários. Paguem
e escolham. Podia ser considerada a verdadeira rendição alemã. German surrender. Hostilities will end officially at 1 minute after midnight tonight, Tuesday, the 8th of May. The German war is therefore at an end. As pessoas receberam as notícias com uma mistura de alegria e alívio por o pesadelo ter finalmente terminado. No final da guerra, a minha mãe mostrou-nos, a mim e à minha irmã, um pacote de cianeto que tinha trazido da farmácia da família em Zagreb, que estava determinada a dar-nos, caso os nazis invadissem a Inglaterra. Não ia deixar que os outros decidissem onde e quando devíamos morrer. Quando lhe perguntei se já podia destruí-lo, respondeu que não. E depois de nos mostrar o pacote com o pó branco, voltou a guardá-lo na parte de trás da prateleira, no guarda-vestidos do pai. Em Moscovo, a União Soviética celebrou o sucesso extraordinário do Exército Vermelho de Stalin e do povo soviético. A União Soviética tinha enormes razões para se sentir incrivelmente orgulhosa de si própria. Para além de ter libertado todo o país, como era antes de 1941, avançou para leste e penetrou na Europa Central, ocupando mais de metade da Alemanha, e até a sua capital era a maior potência militar terrestre do mundo e uma das 3 maiores potências aéreas. Stalin estava determinado em celebrar adequadamente a vitória na guerra, com uma grande parada militar na Praça Vermelha. Ali estava ele, no topo do mausoléu. Zhukov atravessou a Praça Vermelha e anunciou a Stalin que tinham alcançado a vitória. Depois, seguiu-se a parada de todos os regimentos, com os seus espólios e os estandartes de Weimar, que atiraram aos pés de Stalin, como sinal de que a Alemanha tinha sido incondicionalmente derrotada pela força do Exército Vermelho. Em Londres e por toda a Europa, os britânicos também celebraram. À medida que se aproximavam as 15 horas para o discurso de Churchill, grupos de pessoas dentro e fora de casa reuniam-se à volta de rádios a pilhas. De repente, ficaram todos em silêncio. Today is Victory in Europe Day. Lembro-me de olhar à volta e de observar uma ou duas pessoas. Parecia que todas apresentavam a mesma expressão de gratidão e prazer. No dia da vitória da Europa, todos tiraram folga. Para a maioria das pessoas foi feriado. Vestiram-se a rigor e havia um enorme desejo de ir até Londres, estar na capital, para passear pela avenida e celebrar à porta do Palácio de Buckingham. Havia bandeiras e estandartes na rua. As pessoas bebiam, dançavam e faziam filas de conga. Há algumas histórias interessantes sobre evacuados mais velhos que estavam determinados a apanhar um comboio e ir até Londres para celebrar. Porém, para Churchill, a vitória foi apenas um breve adiamento de novas ansiedades. Agora, Stalin ocupava vastos territórios da Europa de Leste e não havia indicações de que planeasse ir-se embora. No dia da vitória da Europa, 8 de maio, quando todos celebravam, e ele apareceu perante a multidão em Whitehall e fez o seu grande discurso sobre Londres, o grande hipopótamo, o grande rinoceronte, que tinha sobrevivido a todos os bombardeamentos, os seus ministros estavam ocupados com todos os problemas relacionados com os soviéticos, na Jugoslávia e na Polónia. Isso fez parar uma sombra muito negra sobre a sua celebração da vitória. A vitória assinalou o início de uma nova batalha entre as superpotências pelo derradeiro controle da Europa. A paz seria quase tão traumatizante como a própria guerra. Promessas desfeitas. No dia 8 de maio, os nazis renderam-se aos aliados. Todavia, também marcou o momento em que a coligação de guerra entre os aliados começou a desmoronar-se.
Agora a Europa estava dividida entre o Exército Vermelho no leste e os exércitos americano e britânico no oeste. Atrás dessas linhas, os países libertados dos nazis eram controlados por novas forças de ocupação que iam determinar o seu destino. Havia um enorme desacordo entre os chamados três grandes, a União Soviética, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América, quanto ao futuro desses países que tinham estado sob a ocupação alemã na Europa do Leste. A União Soviética era inflexível e dizia que, como tinham sido ou iam ser libertados pelo Exército Vermelho, a sua opinião era muito importante em relação aos futuros governos e sistemas políticos desses países. A União Soviética estava determinada em ter uma linha de quarentena, isto é, Estados neutros entre si e as potências ocidentais. O Reino Unido ficou preocupado com isso, pois durante séculos, durante 1000 anos, a sua principal política externa foi não ter uma potência única no continente europeu. A Alemanha tentou fazê-lo através de 2 guerras mundiais, mas foi derrotada. Agora surgia a União Soviética, quase um continente isolado, a ameaçar ser essa potência dominante. Na Grã-Bretanha, sobretudo na opinião de Winston Churchill, havia a sensação de que a democracia tinha de ser a imagem de marca, o mastro de todos aqueles sistemas políticos. Assim havia um grande aborrecimento quanto à perspectiva de alguns países da Europa do Leste serem dominados pela União Soviética. O princípio da democracia para todos tinha sido estabelecido numa conferência de paz em Yalta, em fevereiro. Stalin, Churchill e Roosevelt tinham concordado que todas as nações que tinham estado sob domínio alemão teriam governos democráticos e eleições livres. Mas, em meados de maio, tornou-se claro que, em muitos países da Europa do Leste, isso não ia acontecer. À medida que a União Soviética substituía os alemães, impunha o seu próprio sistema político através da polícia secreta de Stalin, a NKVD. Com o Exército Vermelho veio a NKVD, os funcionários governamentais soviéticos e os representantes do partido. Além disso, Stalin certificou-se de que o controle soviético era rígido em todos os países da Europa do Leste. Stalin queria aniquilar qualquer ameaça possível de grupos anticomunistas nos países que o Exército Vermelho tinha libertado do nazismo. Anti-communist groups in the countries that the Red Army had liberated from Nazism. As forças policiais enviadas por Stalin da URSS detiveram simpatizantes do nazismo e membros das classes média e alta. Perseguiam todas as elites que julgavam serem hostis para com o comunismo. Assim, as prisões começaram a ficar a abarrotar. Tudo que tinha sido construído em Yalta, que se baseava na razão pela qual a Grã-Bretanha tinha entrado na guerra e pela qual a Grã-Bretanha e a América tinham derrotado o nazismo, era para criar um mundo melhor. Alcançaram a vitória. Ainda havia celebrações nas ruas e Churchill sabia que tudo ia mudar. Por trás da cortina de ferro passava-se muita coisa. Penso que a frase usada por Churchill foi: "Não foi por este mundo que lutamos." Os americanos achavam que Churchill estava demasiado preocupado e que não compreendia que o novo mundo ia ser diferente. Assim, a tensão entre os britânicos e os americanos surgiu porque tinham opiniões diferentes sobre a ameaça da União Soviética e do que poderia acontecer à Europa. Como a Grã-Bretanha tinha entrado na guerra por causa da Polónia, Churchill estava particularmente preocupado com o futuro desse país. Stalin tinha concordado com as eleições livres, mas acabou por instalar o seu próprio governo e deter os principais líderes da oposição. Lutei na resistência polaca em Varsóvia, até a cidade cair nas mãos dos alemães e termos sido enviados para Auschwitz. Quando os americanos nos libertaram finalmente, a grande questão foi: vamos regressar para a Polónia? Já tínhamos ouvido rumores de que estava tudo a começar novamente, de que os russos tinham enviado combatentes da resistência para a Sibéria. Um dia recebi uma carta da minha mãe a dizer: não voltes. Então decidimos juntar-nos ao exército polaco, em Itália.
Poland was absolutely crucial to the buffer zone. A Polónia era absolutamente fundamental para a zona neutra que Stalin queria criar na Europa do Leste, pois tinham chegado muitos problemas à Rússia vindos da Polónia em séculos passados e até no século XX. So it was crucial for Stalin to assert that Assim, Stalin tinha de reivindicar que a União Soviética tinha um interesse especial numa relação confortável com o novo governo polaco. with Isto é, um governo que Stalin aprovasse pessoalmente. a government in Poland of which Stalin himself personally approved. The war ended on the 8th of May. A guerra terminou no dia 8 de maio e 4 dias depois, a 12 de maio, Churchill ficou espantado ao descobrir que os americanos já estavam a planear retirar as tropas da Europa. Porém, essa retirada indicou a Stalin que os Estados Unidos não estariam em posição para insistir no cumprimento de qualquer um dos compromissos soviéticos. E isso aconteceu quando anunciaram o destino dos negociadores polacos, que deveriam ser os futuros líderes de um governo polaco independente. Foram capturados pelos soviéticos fora de Varsóvia, levados para Moscovo, colocados na prisão Lubyanka, julgados e condenados por várias acusações soviéticas falsas. Porém, eram as pessoas que, em Yalta, Stalin tinha concordado que fossem parte integrante de um novo governo polaco. Para Churchill foi terrível quando soube que, depois de tudo o que a Grã-Bretanha tinha sofrido, a Polónia tinha caído na mão dos soviéticos e numa miséria indescritível. Além disso, a Grã-Bretanha, que tinha entrado na guerra como uma das maiores e mais ricas nações na Terra, tinha deixado de pertencer ao grupo das superpotências. Na cena internacional, a União Soviética estava a substituir a Grã-Bretanha. Contudo, para os povos de ambos os países, o cotidiano durante a paz era tão duro como tinha sido durante a guerra. A União Soviética era um país em ruínas. Devastado pelo esforço enorme que foi necessário para vencer a guerra. Para a União Soviética, o custo e o impacto da guerra foram inimagináveis. A estimativa mais correta é a de que morreram 27 milhões de pessoas devido às hostilidades diretas, incluindo cerca de 8 milhões que morreram em combate. Uma das imagens mais chocantes que foi registada pelos escritores soviéticos dessa altura é a de grupos de crianças órfãs a vaguear pelas ruas, a mendigar, pois todos os adultos tinham sido assassinados. No momento da vitória sobre a Alemanha, Stalin era um homem muito preocupado, pois sabia o estado deplorável em que a URSS se encontrava. A economia destruída, a administração arruinada, as enormes responsabilidades da reconstrução. Stalin sabia que tinha de usar a força bruta para levar o povo a reconstruir o país. Mesmo com as pilhagens da guerra, os seus soldados tinham visto uma vida melhor no Ocidente e regressavam a casa cheios de esperança e expectativas, mas não iam encontrar nada. Em alguns daqueles países tinham visto uma sociedade muito mais ordenada, lojas e igrejas abertas e um padrão de vida que até então achavam inimaginável. A standard of living in some of these countries that they had previously thought unimaginable in the world. Stalin ia prender qualquer pessoa que pedisse um descanso do regime entre a população civil e ia pasmar o povo soviético com a sua ingratidão pelo que tinha feito por ele e pelo seu regime durante a guerra. Ia controlar o povo como nunca tinham feito. For what they had done for him, his regime in the war, he was going to clamp down as never before. Stalin começou a deter soldados suspeitos de serem potenciais dissidentes ou qualquer outra pessoa que pudesse ser anticomunista. Em público, as relações entre as três grandes potências pareciam cordiais, mas nos bastidores nascia uma guerra diplomática. Churchill estava a perder a luta contra a Europa dominada pela União Soviética. Os efeitos secundários teriam um impacto devastador durante décadas.
sementes de dissidência. Em junho de 1945, a Europa estava sob a ocupação dos aliados. Na Polónia e em grande parte do leste, a polícia secreta de Stalin purgava fações anticomunistas, o que era uma violação aberta do acordo feito entre os aliados para uma Europa livre e democrática. Mas havia outros problemas diplomáticos por resolver. Há muito que o futuro da Alemanha era fonte de grande discórdia. Ao longo de 1944 e no início de 1945, houve vários planos sobre o que iria acontecer à Alemanha no final da guerra. Em 1944 surgiu uma ideia, o Plano Morgenthau. Defendia que a Alemanha devia ser reduzida a um campo de pastagem. Os aliados não conseguiam entrar em acordo. Stalin queria uma Alemanha neutra e as potências ocidentais não queriam ver a Alemanha neutralizada por completo, mas também não queriam vê-la ressurgente. Porém, se não iam reduzi-la a nada, como iam controlá-la? E quem ficaria com o seu controle? Assim, decidiram dividi-la em zonas e cada um dos aliados, bem como a França, ficaria com a sua zona. No dia 3 de julho, as forças aliadas avançaram para as suas respectivas zonas. Os franceses ficaram com uma pequena parte da Alemanha no sudoeste, a parte que ficava mais próxima de França. Os americanos ficaram com o sul e com grande parte do centro da Alemanha. Os britânicos ocuparam o norte, à exceção de Bremen, pois os americanos queriam um porto marítimo no norte. Os russos, a União Soviética ficou com o leste, que mais tarde se tornou a República Democrática Alemã, com a fronteira desenhada mais ou menos verticalmente a meio da Alemanha. Por fim, a cidade de Berlim também foi dividida em 4 setores. As forças aliadas de ocupação enfrentaram um problema imediato. Havia milhões de deslocados a viajar pela Europa, muitos deles a tentar encontrar o caminho para casa ou para um local de refúgio. Os nazis levaram-me para a Áustria como escravo. Depois da guerra queria voltar para casa. Pedi ajuda a um oficial russo, mas só nos levaram até à Hungria. Depois descobri que nos iam enviar para o Japão, para lutar por Stalin. Nem pensar, nunca lutaria por Stalin. Assim comecei a procurar um colega desertor. Parece que demorámos meses para regressar à Áustria. O nosso destino de eleição, onde havia cerca de 500 mil de refugiados políticos como eu, sem sítio para onde ir. Aí encontrei um campo de refugiados britânico. No primeiro pequeno almoço, perguntaram-me o que queria. Podia comer o que quisesse, ovos ou outra coisa, mas eu queria pão. Foi a primeira vez que comi pão, desde que a minha mãe me tinha preparado um pouco em 1942. Os nazis tinham reunido mais de 7 milhões de trabalhadores forçados para ajudar na indústria de guerra e noutras coisas. Assim, para além da população alemã, havia escravos que estavam a tentar voltar para casa, deslocados. Em muitos casos, os escravos foram reclassificados como deslocados. E refugiados alemães de leste, todos a vaguear, sobretudo, mas não só pelos setores aliados. Isso criava mais problemas de abastecimento e de desenvolvimento. Entre os milhões de deslocados encontravam-se sobreviventes judeus, para quem os horrores do Holocausto redobraram o seu desejo pela terra natal. Algumas centenas de milhares de judeus sobreviveram na Europa durante a guerra. A maioria vivia nos antigos campos de concentração. Claro que já não eram prisioneiros e podiam sair dali, mas não tinham para onde ir. Normalmente viviam nas camaratas dos guardas. A maioria deles ficou lá, na esperança de se poder qualificar para a imigração. E muitos pediram para entrar na Palestina. Iam juntar-se a milhares de judeus que tinham oficialmente imigrado para a Palestina antes da guerra. Ficámos muito felizes por a guerra ter terminado. Mas também havia a sombra de descobrir quem tinha sobrevivido e quem tinha falecido na Europa. A minha mãe nunca soube onde a mãe dela tinha desaparecido. Mais tarde,
descobrimos que tinha falecido num comboio, a caminho de um campo da morte. Na minha vida, o mais importante foi o exército secreto sionista, o Haganah. Toda a gente que eu conhecia estava envolvida, mas era algo muito secreto. A minha função principal era guardar o bairro judeu contra os ataques árabes. Além disso, também trabalhei como enfermeira num campo britânico, onde os judeus europeus que chegavam de forma ilegal eram detidos. Para eles, era bom falar com alguém que já vivia aqui, onde um dia seria Israel. Em 1945, a Palestina estava sob o controle britânico e fazia parte do seu império no Médio Oriente. Durante a Primeira Guerra Mundial, os britânicos fizeram promessas a toda a gente. Na Declaração de Balfour, em 1917, prometeram aos judeus que iam facilitar a fundação de um lar, Casa Nacional Judeu na Palestina, com algumas condições. E prometeram aos árabes nacionalistas a criação de um grande Estado árabe. Assim viram-se sobrecarregados com a responsabilidade de um território duplamente prometido, como muitos que chamaram. Ambas as partes afirmaram que isto tinham sido feitas promessas e que não tinham sido cumpridas. In Palestine itself, about 30% of the population at this time was Jewish, and about... Nessa altura, na Palestina, cerca de 30% da população era judaica e cerca de 70% era árabe. Os sionistas esperavam criar uma maioria ou criar uma vaga enorme de imigração com os deslocados e os outros judeus que tinham sobrevivido na Europa. Mas, como é óbvio, os árabes nacionalistas estavam completamente contra essa ideia. Não podiam tornar-se uma minoria no seu próprio país. Logo, resistiram fortemente contra a ideia da imigração. Quando a guerra terminou, as frustrações reprimidas entre os sionistas e os árabes nacionalistas na Palestina explodiram. Esta frustração levou os militantes sionistas a aumentar os seus ataques contra os soldados britânicos. Em 1947, os britânicos decidiram afastar-se e entregar a responsabilidade sobre a Palestina às recém-formadas Nações Unidas. I have been instructed by His Majesty's government that they have consequently decided they must plan for an early withdrawal of British forces and of the British administration from Palestine. Em 1948, a Palestina foi dividida à força. A maior parte do país tornou-se o novo Estado de Israel, que continua a ser uma fonte de aflição e conflito. Este é apenas um legado da grande revolta política que ocorreu logo após a guerra. No sudeste da Europa, o padrão não era muito diferente do que existia em outras partes da Europa. Havia um vazio político e as organizações rivais atacavam-se mutuamente para tentar obter alguma supremacia política. Na Jugoslávia, a situação era menos favorável para a União Soviética, pois havia uma organização de resistência nacionalista comunista que se transformara numa força política massiva. No final da guerra, com a retirada das forças de ocupação alemãs, foi uma força que capturou e criou realmente o Estado da Jugoslávia. Porém, não era necessariamente uma força que ia ser subserviente à União Soviética. Nos Estados Bálticos houve guerrilhas de resistência à reocupação soviética que continuaram ao longo dos anos 40 e 50. Na Ucrânia também houve muita resistência guerrilheira à reocupação soviética. No oeste da União Soviética não eram de forma alguma bem-vindos como libertadores. E a NKVD, as forças internas, lançaram uma longa e dura campanha contra os guerrilheiros nessas áreas, muito depois da guerra ter terminado. No sul e no leste da Europa estavam a ocorrer mudanças dramáticas nos regimes. As pessoas viram-se a viver sob outro regime repressivo, a semear sementes do conflito que viriam à superfície décadas depois. O problema de quem controlaria a Europa tinha de ser resolvido entre os três grandes. Em seguida, veremos como o presidente Truman mudou dramaticamente a relação entre a América e os seus aliados do tempo de guerra. Vencedores e derrotados. Em julho de 1945, a Alemanha derrotada foi dividida em zonas aliadas de ocupação. O leste da Europa ficou sob o controle da União Soviética e o oeste ficou sob o controle dos britânicos e dos americanos. Havia sinais de luta política e de inquietação por toda a Europa. O
O domínio da União Soviética preocupava Churchill, mas também tinha problemas importantes para resolver no seu país. Em julho, o seu governo de coligação durante o tempo de guerra foi dissolvido. A Grã-Bretanha regressou à política partidária. Pela primeira vez em 10 anos, ia haver eleições gerais. Penso que o sentimento mais importante no país nessa altura era o desejo de mudança, algo que não existia desde 1918. As pessoas achavam que não tinham ido à luta e dado a vida para voltarem à mesma sociedade injusta que tinham conhecido nos anos 30. Queriam algo novo, melhor, com mais liberdade, mais fresco e mais justo. Muitos britânicos achavam que já chegava de governos de homens ricos, que tinham sido eles que os tinham colocado naquela confusão e estavam fartos de tudo. Queriam uma sociedade mais igual e mais justa, que devia ser gerida por pessoas que não parecessem e soassem como aquelas que os tinham metido na terrível confusão em 1939. Havia um desejo, uma sensação muito complexa sobre o que se queria daquele mundo do pós-guerra. De certa forma, havia a sensação de que tinha de ser uma Grã-Bretanha melhor. Por um lado, havia o desejo de voltar à normalidade. Por outro lado, essa normalidade tinha de ser melhor. Nas eleições de 1945, o Partido Trabalhista lutou sobretudo com base no relatório Beveridge, que defendia um sistema de segurança nacional, um sistema que assegurasse que todos recebessem educação e que ninguém passasse fome nas ruas. Era como uma rede de segurança que não permitia que ninguém caísse. As eleições decorreram no dia 5 de julho de 1945. Mais de 70% da população votou, incluindo os militares e mulheres britânicas por todo o mundo. Porém, demorou 3 semanas a recolher e a contar os seus votos. Churchill e Attlee tiveram de esperar para descobrir quem iria liderar a Grã-Bretanha do pós-guerra. Mas apesar disso, as políticas internacionais seguiram em frente. Em meados de julho, os 3 grandes encontraram-se em Potsdam, na Alemanha, para decidir o futuro da Europa. Como precaução, Churchill levou Clement Attlee, o líder do Partido Trabalhista, a Potsdam com ele, para o caso do pior acontecer e o Partido Trabalhista ganhar as eleições. Como esta foi a primeira vez em que os 3 líderes aliados pisaram solo alemão desde o início da guerra, Churchill e Truman aproveitaram a oportunidade para passear por Berlim antes da reunião de Potsdam. Churchill tinha visto regularmente imagens dos bombardeamentos das cidades alemãs registadas pelos aviões da RAF a 2.500, 3.000 metros de altitude. Porém, tal como toda a gente, não tinha assistido a isso no solo. De repente, vir a esta cidade e visitá-la com Truman. Passearam juntos. Nenhum deles tinha visto aquilo. Ficou muito chocado com a devastação e com os refugiados. Ficou boquiaberto com a situação de desespero dos habitantes de Berlim, que não tinham nada. Os habitantes de Berlim podiam ser vistos a andar pelos encontros com as suas trouxas patéticas. Pareciam e agiam como ratazanas ao desaparecerem buracos escavados por homens que iam ter a cabos de grandes armazéns comerciais. Alguns dos que eu vi sair dos esconderijos tinham um ar doente e definhado e pareciam muito mais velhos do que eram. Um dia Hitler declarou-os a raça suprema, mas nunca imaginariam o que o destino lhes reservava. Na agenda de debate estava o futuro da Alemanha, incluindo as indemnizações de guerra que iria pagar, e o futuro da Polónia e da Europa libertada. Como cada um dos líderes aliados queria um resultado diferente, as negociações foram tensas. Potsdam não foi uma conferência de paz, onde estavam incluídos, por exemplo, representantes das nações derrotadas, a Alemanha ou a Itália. Na verdade, foi uma conferência entre os 3 grandes, os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha, para tentar esclarecer a sua relação no futuro. Churchill foi a Potsdam com 2 objetivos diferentes. Primeiro, para tentar pela última vez persuadir Stalin a restaurar as liberdades da Polónia, o país pelo qual a Grã-Bretanha tinha entrado na guerra. Porém,
Como nunca se tinha reunido com Truman, o seu segundo objetivo era realizar uma conferência semelhante às que realizava com Roosevelt para resolver os problemas da relação anglo-americana. In Anglo-American relationships. Truman, as far as one can tell, tanto quanto sabemos, Truman encarava o Reino Unido com uma ligeira suspeita. O que era comum em grande parte do seu país, sobretudo em zonas do Sul, que não tinham ligações básicas com o Reino Unido e que encaravam a Grã-Bretanha como um adversário e não como um aliado natural. A competitor, rather than a natural hands-across-the-sea ally. O principal objetivo dos americanos era afirmar o seu poder sobre a União Soviética. Quando Truman se tornou presidente, não tinha qualquer preparação, particularmente em política de negócios estrangeiros. Então, como é óbvio, pediu ajuda aos conselheiros de Roosevelt, que, juntamente com o novo presidente, decidiram que esta era a oportunidade para dar mais realismo a essa política. A ideia dos conselheiros foi a de quid pro quo, isto é, se Stalin quisesse algo, tinha de dar algo em troca. Perceberam que os Estados Unidos estavam a ceder pontos ou territórios a Stalin. Não estavam a receber nada em troca. Em Potsdam, Stalin queria que os interesses soviéticos fossem protegidos na Europa do Leste. Queria que a Polónia se movesse para o oeste e que a União Soviética ocupasse o espaço deixado vago. Queria indenizações dos alemães pelos danos que tinham causado na União Soviética. E queria que os aliados ocidentais confirmassem tudo isso. Truman sentiu que podia agir de forma rígida com Stalin, pois tinha uma nova arma secreta. No dia 16 de julho, a bomba atómica foi testada com sucesso em Los Alamos, no Novo México. Truman acreditava que a bomba podia ajudar a derrotar o Japão e a afirmar o controlo sobre a União Soviética. Truman presumiu claramente que a posse da bomba teria um trunfo incrível para ele. Se o pior acontecesse, podia torná-la pública e os soviéticos ficariam boquiabertos de choque e de espanto com as armas que os Estados Unidos possuíam. Quando Truman disse astutamente a Stalin que tinha um pequeno segredo que podia deixá-lo boquiaberto, é óbvio que este já sabia o que era pelos seus serviços secretos. Sabia que não podia confiar no Reino Unido nem nos Estados Unidos, pois estava ciente de que era assim que as grandes potências agiam umas contra as outras. Achava que as rivalidades económicas dariam origem a tensões políticas e militares no mundo do pós-guerra e que podia eventualmente surgir uma terceira guerra mundial. Como é óbvio, Truman não tinha conhecimento de que Stalin já sabia que os Estados Unidos tinham a bomba. Portanto, não foi uma grande surpresa. Porém, a bomba deu uma grande autoconfiança a Truman na sua estreia no palco mundial. Os americanos tinham uma derradeira e esmagadora arma e os soviéticos não. Este foi o nascimento da era atómica. A posse da bomba dominou o mundo político durante os 60 anos seguintes. Em julho, Stalin já estava a desenvolver secretamente a sua própria bomba, mas até estar pronta tinha pouca influência em temas como as indemnizações de guerra. Só podia relembrar aos aliados o grande sacrifício que o povo soviético fez para vencer a guerra. Mas Truman não via qualquer vantagem numa Alemanha ainda mais enfraquecida pelo excesso de indemnizações e exigiu uma redução na parte da União Soviética. Em troca, Stalin insistiu numa nova e expandida Polónia, governada por líderes sob o seu controlo. As duas grandes potências chegaram a acordo, e Churchill, que tinha lutado pela liberdade da Polónia, ganhou pouco mais do que uma promessa vã de eleições livres. A meio da conferência, Churchill e Attlee foram para casa para saber os resultados da sua eleição. Foi curioso o facto das eleições gerais britânicas terem tido lugar após a derrota da Alemanha, mas ainda durante a guerra dos aliados contra o Japão. Porém, ainda mais curioso, provavelmente para Stalin e Truman, foi o facto de Churchill ter sido derrotado.
Até Clement Attlee pensava que o melhor resultado possível seria um parlamento sem maioria, mas no final acabou por conquistar uma enorme maioria. The Labour Party's great victory shows that the country is ready for a new policy to face new world conditions. It was inconceivable to the Soviets, of course, who pointed Para os soviéticos foi inconcebível, pois achavam saber qual o resultado final. outcome of the election would have been. Penso que Truman e os americanos não seguiram a mesma abordagem, mas ficaram todos espantados quando Churchill foi derrotado. But everyone was stunned, I think, when Churchill was defeated. Segundo se sabe, alguém telefonou a Churchill e disse: pode ser uma bênção disfarçada. Ao que Churchill respondeu: então está muito bem disfarçada. Very well disguised. A sua resposta pública foi que tinha sido justo, que o povo tinha sofrido muito, que não era surpresa que quisesse mudanças. Pessoalmente, creio que se sentiu muito. Ressentido deve ser uma palavra demasiado forte, mas é óbvio que se sentiu muito desapontado. Sentiu que venceu a corrida e que depois foi rejeitado no pódio. Clement Attlee, o novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, regressou à conferência de Potsdam sozinho, para descobrir que o seu país tinha pouca influência no processo. Attlee assumiu naturalmente o lugar de Churchill e fez mais ou menos as mesmas coisas que Churchill teria feito. Não foi uma questão de Attlee abandonar a posição forte de Churchill. Manteve-a, mas não teve sucesso, pois Stalin e Truman não aceitavam o ponto de vista britânico. Wouldn't defer to the British point of view. Embora fossem educadamente conhecidos como os três grandes, Attlee, Truman e Stalin eram, na verdade, os dois grandes e um quarto. E foi em Potsdam que começaram a perceber-se disso. A Grã-Bretanha já não era uma voz importante no mundo. Este começava a ser dominado pelas duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos. A Conferência de Potsdam deixou muitos temas em aberto sobre o futuro político da Europa. No entanto, tornou-se claro que era o início do fim de qualquer colaboração entre os aliados. 3 meses após o final da guerra na Europa, começou uma nova guerra. A Guerra Fria. Uma luta entre as duas recém-estabelecidas superpotências com ideologias muito diferentes, mas com a mesma ambição para dominar o mundo. Tradução e locução. Ideias e letras.